há anos atrás, muitos de nós ansiávamos. Viver uma realidade como essa, viver uma realidade de corpo de Cristo como essa. Quando nós nos reunimos aqui e começamos a cantar canções e cada ministro, cada um de nós começa a colocar aquilo que o Senhor tem dado para si, para fora. A gente pode ter esquecido, mas se lembrem quantas vezes cada um de vocês já sonhou no passado em viver uma realidade de comunidade. Mas uma comunidade verdadeira, irmãos, eu não estou falando de um lugar onde você vai e que as pessoas estão perto de você porque você sabe fazer alguma coisa ou porque você serve para alguma coisa. Nós não estamos falando de servir para fazer alguma coisa. Nós estamos falando de ser corpo, ser família. Sabe, eu estava ontem pensando o que é de fato ser uma casa pastoral. Uma casa pastoral, eu cheguei ao entendimento que não é uma casa onde você chega e você tem pessoas falando com você como se você fosse quebrar a qualquer momento, te tratando com as palavras mais belas do mundo para que você se sinta bem. Mas eu cheguei ao entendimento que uma casa pastoral é uma casa que você importa porque você é uma pessoa e não porque você serve para poder fazer alguma coisa. Que você importa por você e não pelo seu dom, pelo seu talento. Sabe, eu sonhei durante muito tempo viver um lugar onde eu pudesse realmente chegar e falar: essa é a minha família espiritual. Eu nasci para o Evangelho no meio de uma família espiritual pequena. Nós fazíamos tudo juntos. Estávamos juntos o tempo todo, em todo momento. Mas eu sempre quis viver isso numa dimensão igreja. Uma dimensão grande. Talvez muitos de vocês aqui também já tiveram esse sonho no passado. Mas parece que o tempo e o costume vai roubando de nós aquilo que nós sonhávamos tanto durante tanto tempo. E ser família, ser corpo espiritual, começa a se tornar tão comum que não valorizamos mais isso. Sabe, eu estava lendo minha Bíblia e eu li em 1 Pedro capítulo 2, algo que eu já li várias vezes, inclusive já até preguei aqui na igreja sobre isso. Que diz, o verso 4 vai dizer: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitado pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Sabe, uma casa de pedras vivas não é uma casa de tijolos. Uma casa de tijolos, você tem que ser deformado, você tem que ser remoldado, você tem que ser cortado, você tem que ser aparado para poder se transformar numa forma comum. Onde você pode ser encaixado em qualquer lugar. O importante é só você ser encaixado. Mas nós estamos numa construção de pedras vivas, onde a identidade de cada um importa, o tamanho, o formato, a estrutura, a medida. E numa casa
de pedras vivas. O que importa é só a pedra viva estar lá. Porque o sábio construtor olha um muro e vai falar: essa pedra se encaixa perfeitamente nesse lugar. Aleluia. E sabe o que acontece? A verdade, no fundo, é que quando isso acontece, nós entramos numa crise. Porque nós andamos tanto tempo sozinhos que nós não sabemos mais fazer parte de um conjunto. E nós chegamos para o conjunto querendo ditar como vai ser a construção. Porém, o sábio construtor sabe exatamente onde ele vai colocar cada uma das pedras para que elas formem a casa espiritual do Senhor. E ele vai respeitar a medida de cada uma das pedras, o tamanho de cada uma das pedras. E o mais interessante de tudo é que as pedras só vão estar prontas para poderem ser encaixadas à medida que elas vão se achegando à pedra viva. Sabe o que nos falta muitas das vezes? É nos achegarmos à pedra viva. Muitos de nós viemos com um ranço lá de fora, querendo sempre descobrir: mas Senhor, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? E perseguimos isso com tanto afinco que desistimos muitas das vezes de sermos simplesmente casa espiritual. Mas o Senhor está falando para a gente hoje: existe um lugarzinho separado para você dentro da casa espiritual que eu estou construindo. Ele já separou esse lugar. E o texto, quando ele saltou no meu coração, ele me revelou tantas coisas a respeito de mim. A verdade, irmãos, é que nós queremos muito participar de algo. Nós queremos muito ser família de Deus. Nós queremos muito participar da construção. Mas nós queremos participar da construção do nosso jeito. Porque as pedras andaram tanto tempo sozinhas pelo mundo afora, que quando chega um momento de estarem conectadas, sendo família, fazendo parte do mesmo propósito, indo para o mesmo lugar, elas não conseguem se submeter. O espírito de lobo solitário ainda ronda os nossos corações. Mas nós pensamos: ah, Caio, mas se eu for encaixado, eu vou perder quem eu sou. Não, o sábio construtor está respeitando quem você é. Ele está respeitando o seu tamanho. Ele está respeitando a sua medida. Fazer parte também é abrir mão. Fazer parte também é abrir mão da sua missão pessoal. Fazer parte também é abrir mão da sua própria vaidade. Fazer parte também é abrir mão da rota e do caminho que você traçou para você, sem levar em consideração o corpo de Cristo. Sem levar em consideração a família de Deus. Fazer parte também é abandonar a sua missão pessoal pela missão coletiva. Fazer parte é somar forças em prol do objetivo coletivo e não do seu. Mas quando isso acontece, a batalha deixa de ser exterior e começa a ser interior. Porque o homem interior começa a ficar louco da vida. Sabe, eu sei disso, irmão. Deus falou isso pra mim.
Só que, cara, eu lembro de anos atrás, eu lá no fundo de Nilópolis, falando, Senhor, eu preciso ir para um lugar um lugar de pessoas espirituais. Meu Deus! E quando eu cheguei no lugar que eu queria chegar, que eu achava que era o lugar em que eu estaria pleno espiritualmente, eu olhei para trás e falei, que saudade daquele lugar onde eu estava em família. Porque muitas das vezes a gente acha que sabe o que a gente quer. O nosso coração é enganoso e a gente vive dizendo para todo mundo, segue teu coração. Só que a verdade é que o nosso coração é enganoso e muitas das vezes a gente acha que precisa de uma coisa quando não precisa. E que tudo que a gente precisa verdadeiramente já está disponível para nós, já está do nosso lado. Cara, você não precisa de outra família espiritual, você tem uma família espiritual. Olhe para o seu lado, tem pessoas ao seu lado orando por você, tem pessoas ao seu lado jejuando por você. A grande questão é se nós estamos disponíveis para que o sábio construtor nos encaixe na construção espiritual dele. Ou se nós estamos tão arredios a buscar a nossa missão pessoal que nós não vamos nos dobrar para fazer parte de uma família espiritual. Sabe, quando Pedro e quando Paulo falam sobre uma moradia espiritual, o que vem à mente daqueles que estão lendo é o templo em Jerusalém daquele tempo. Aquilo que era a moradia, aquilo que era a casa espiritual para oferecer sacrifícios. E quando Pedro fala para a gente, agora, quando vocês se reúnem, vocês são as pedras vivas que formam uma casa espiritual, a fim de levantar sacrifícios agradáveis ao vosso Deus. Ele está falando pra gente, cara, vocês são uma construção agora, que quando vocês se reúnem, a presença, a morada de Deus se torna mais e mais forte. A presença de Deus pode se revelar de uma forma diferente. Eu posso me manifestar no meio de vocês de uma forma nova. E quando o Senhor fala isso para nós aqui, como aprisco, como morada, cara, é nós estarmos reunidos aqui e cada um contribuindo com aquilo que o Senhor colocou para dentro de si, e pessoas entrando por essa porta e falando, verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Mas a morada espiritual só pode acontecer com pedras que se sujeitam à construção. As pedras que se sujeitam à construção têm o privilégio de participar da morada do Espírito na terra. Nós falamos muito sobre levantar um altar de oração, de nos reunirmos para poder orar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? No dia que derrubamos essas paredes, que nós estávamos aqui como igreja, todos juntos no mesmo propósito, o Senhor estava aqui. Cara, irmãos, aquele dia para mim foi incrível. Chegamos cedo, derrubamos paredes, trabalhamos duro. E quando chegou o nosso momento, a nossa hora, cada um se levantou do seu lado. Não, nós temos que preparar um lugar para a igreja cultuar. Nós temos que preparar um lugar para os irmãos estarem aqui. Nós precisamos preparar um lugar para que o Senhor venha. E com toda a dificuldade nossa de som, de instrumento, irmãos,
Quando bateu a hora do culto, nós começamos a dar os primeiros acordes. Eu vi violência no nosso coração, porque só vai poder combater esse mundo violento lá fora, uma adoração violenta. Pessoas que estão dispostas a entregar sua força, seu corpo, sua mente, seu coração em unidade pelo Senhor. A grande questão é se as pedras estão submissas o suficiente para poder fazer parte dessa construção violenta. Sabe qual é o nosso tempo de agora? O nosso tempo de agora é olhar para o lado e falar: cara, o sábio construtor está construindo, e nessa parte da construção vai precisar de violência. Sabe, existe uma hora da construção. Você vai ver na Bíblia, quando foi se construir o templo do Senhor, Salomão foi construir o templo do Senhor. Tinha um momento dos cortadores de madeira, que eram homens fortes, que cortavam madeira e colocavam em grandes barcos para poder atravessar um rio e chegar no lugar e fazer toda a estrutura. Aquele momento era o momento da violência. Mas chegou um momento que Salomão precisou contratar homens cheios do Espírito para fazer os detalhes em ouro. Aquele momento ali era o momento da sutileza. Nós precisamos olhar para a construção que nós estamos vivendo e falar: cara, o sábio construtor agora está construindo um momento de violência. Eu preciso me submeter a essa violência. Chegou o fim, o tempo das missões pessoais. Chegou o fim, cara. Sabe por que chegou o fim? Porque muitas das vezes a gente não sabe o que a gente precisa. A gente acha que a gente precisa de uma coisa, quando na verdade a gente precisa de outra. Aí eu vou abrir para vocês. No começo desse ano, eu estava bem. Tudo que eu queria era ministrar o meu louvor no domingo e não tem muito trabalho com isso. Até que me levantaram algumas propostas. Cuidar de uma galerinha que me dá muito trabalho e também de uns maiores que também me dão mais trabalho aí. Mas a verdade é que Deus sabe aquilo que a gente precisa antes mesmo da gente saber que a gente precisa. E hoje eu olho e eu falo assim: cara, eu amo tanto esse povo. Eu amo tanto esses dois grupos que o Senhor me deu. A grande verdade, irmãos, é que a gente não sabe o que a gente precisa. A grande verdade é que a gente está correndo para um lado, para o outro, achando que a gente precisa de uma coisa. Quando, na verdade, o sábio construtor sabe exatamente onde vai encaixar-nos como pedras vivas. E o que nós precisamos então, Caio? O texto de 1 Pedro vai dizer: à medida que nos aproximamos dele. A grande verdade é que a gente precisa simplesmente nos aproximar. O quão próximo nós estamos dele. O quão próximo nós estamos da pedra viva. A verdade é que o texto de Efésios, de Paulo, que faz link com esse texto, vai falar que Jesus é a pedra angular. Nós falamos tanto, Jesus é a pedra angular, mas nós não sabemos o que é a pedra angular. A pedra angular, antigamente
portas de pedra eram feitas com várias pedrazinhas sendo encaixadas. E lá em cima tinha uma pedra que se chamava pedra angular, que quando ela era encaixada, ela segurava todas as outras pedras. À medida que nós vamos nos aproximando dessa pedra, a pedra que sustenta todas as outras pedras, o sábio construtor vai colocando a gente exatamente no nosso lugar. Chegou o fim, o tempo de ser arredio. Paulo vai falar que quando nós andávamos por aí como aqueles que eram dominados pelo espírito desse tempo, nós andávamos para um lado e para o outro. Mas então, o bom pastor, aquele mesmo que é o sábio construtor, aquele mesmo que é a pedra angular, aquele mesmo que é a pedra rejeitada, aquele mesmo que é a pedra viva, cruzou o nosso caminho. E cara, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe quem você é, antes mesmo que você saiba quem você é. Ele sabe a sua identidade, antes mesmo que você saiba qual é a sua identidade. Ele sabe onde Ele está te plantando. Quando eu cheguei nesse lugar, uma palavra que foi dita por muitas pessoas era que tinha acabado o tempo de ser lançado de um lado para o outro, mas que o Senhor tinha começado a colocar-me num lugar de raízes. A grande questão é: vamos nos permitir sermos enraizados nessa família espiritual? Ou nossas missões pessoais ainda vão ficar nos roubando daquilo que é o alvo comum da família espiritual? O Senhor tem nos dado uma direção. O Senhor tem nos dado uma palavra. E quando o Senhor dá uma palavra para uma família, toda a família vai junto. Toda a família segue para o mesmo lugar. Aquilo que o Xande falou no começo aqui. Quando nós não estamos, o nosso lugar na mesa falta. E quando nós não estamos na caminhada, o nosso lugar falta na missão. O nosso chamado hoje aqui é para renunciarmos de uma vez por todas às missões pessoais do nosso coração. Não, você não sabe o que você precisa. Não, você não sabe o que é melhor para você. Ah, Caio, mas isso... Acabou aí, pessoal. Isso fere minha identidade, isso fere meu altruísmo. Cara, lança fora aquilo que você acha que você é, irmão. Ei, som. E começa a ir para onde Ele está dizendo que você é. Nós entramos em muitos problemas porque nós achamos que nós estamos indo para o caminho certo. A grande verdade é que o bom pastor quer nos guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ah, Senhor. Essa é a mesa dos filhos, Senhor. Essa é a mesa das tuas ovelhas, Senhor. Nos guia, Senhor, a pastos verdejantes e águas tranquilas. Amansa o coração
Amansa o nosso coração, Senhor. Nos faz caminhar para perto do Senhor a ponto de que as nossas missões pessoais caiam por terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito da paternidade venha sobre nós e quebre a insubmissão do nosso coração, Senhor. Nós queremos fazer parte da Sua família, nós queremos fazer parte da Sua construção, Senhor. Lembra-nos, Senhor, dos dias que sonhamos em fazer parte de uma família, dos dias que sonhamos de fazer parte de um corpo espiritual. Lembra-nos nesses dias, Senhor, para que nós valorizemos este dia agora. Lembra-nos, Senhor. Lembra-nos, Senhor. E nos faz submeter a essa missão, Jesus. Você é o nosso bom pastor. Você é o sábio construtor. Você sabe onde nos colocar. O Senhor sabe onde nos encaixar como família, como pedras vivas dessa construção. O Senhor sabe. Ele sabe. Ah, Jesus. Nos tira do controle da nossa própria vida, Jesus. Nos tira do controle da nossa própria vida. Nós não sabemos o que é bom para nós. O Senhor sabe o melhor caminho. O Senhor sabe aquilo que é melhor. Nós nos submetemos ao Seu bom pastoreio, ó bom pastor. Nós nos submetemos à Sua voz, bom pastor. Nós nos submetemos à Sua voz, ó bom pastor. Nós nos submetemos a quem Você é, Senhor. Nós nos submetemos à Sua voz, Espírito Santo. Nós nos submetemos, Senhor. Nós nos submetemos a Você, Senhor. Nos encaixa como pedras vivas nessa construção. Nos encaixa, Senhor. Nos encaixa, Senhor. Nos encaixa nessa construção. E se for agora um tempo de violência, então, Senhor, que venha com violência sobre nós. Que venha com violência sobre as pedras vivas desse lugar. Venha com violência sobre nós.